Bom, essa questão de como recuperar o investimento da economia nunca é uma pergunta trivial, né? Porque ela perpassa diversas questões, tanto de oferta quanto de demanda, né? Onde o Estado tem que ter uma agenda um pouco mais clara do que está tendo hoje. Falar de investimento da economia é impossível não passar pela questão dos investimentos em infraestrutura, né? Hoje em dia, quando a gente olha ali os canais que poderíamos utilizar para recuperar a economia, eles estão um pouco congestionados, então havia mais factível hoje em dia seria de fato o investimento de infraestrutura. O consumo das famílias ainda tem uma alavancagem muito alta e o desemprego também está muito elevado. O gasto do governo, por sua vez, também devido à questão fiscal, é difícil de ser viabilizado, né, de forma mais rápida. E a questão das exportações líquidas, com esse atrito, né, essa tensão entre China e Estados Unidos, também acaba dificultando um pouco desse canal. Então, novamente, como eu já disse, eu vejo a infraestrutura como uma via impreterível para recuperar a economia e fomentar, de fato, geração de empregos, né, e espraiamentos para outros setores. Como fazer? Né? Essa é a grande pergunta. De fato, tem que ocorrer uma mudança no teto dos gastos, né? Separar investimento dos outros gastos. Os gastos eles possuem multiplicadores distintos e o multiplicador do investimento em infraestrutura é um dos que tem um melhor retorno do ponto de vista de espraiamento para outros setores e de retorno em nível de arrecadação para o governo. Além, né, de tirar investimento do teto dos gastos, ou pelo menos mudar a regra, né, que é semelhante ao dos demais gastos para investimento, outras ações também seriam necessárias, uma vez que o investimento privado, sem a presença do investimento público, não conseguirá acompanhar as necessidades, né, de investimento nos mais diversos setores da infraestrutura, que nós hoje temos os gargalos mais latentes. Qual que é a forma adicional? A infraestrutura tem modelos de PPPs, tem modelos de concessões e tem modelos de privatização, né? As concessões que foram feitas de 2016 para cá, muitas foram no modelo de outorga, né? Ou seja, o concessionário paga a maior outorga e acaba levando o lote daquela determinada concessão. Essa outorga, se a gente pegar de 2016 até 2019, dados até julho, tem mais ou menos 52 bilhões, né, de reais, que ao invés de serem direcionados para cobrir, né, a dívida pública, poderiam sim ser direcionados para investimentos em infraestrutura, pelo menos para terminar as ditas obras paradas, né, que perpassam rodovias, saneamento, ou seja, setores que sem os investimentos fica muito difícil de melhorar a competitividade e a produtividade do país. Além disso, o BNDES tem uma participação relevante em empresas, né, que já estão, digamos, em velocidade de cruzeiro e que essas posições já poderiam começar a ser desfeitas e alocar esses recursos para o investimento em infraestrutura. Além disso, o Brasil precisa definir qual que seria o modelo de crescimento da infraestrutura. Se eu colocar de forma bem caricatural, só para facilitar a análise aqui, hoje em dia, globalmente, a gente tem três modelos. O modelo chinês, com o Estado investindo massivamente em infraestrutura, o crédito também público. O modelo americano, onde você tem a iniciativa participando em alguns segmentos relevantes, mas com as garantias públicas muito efetivas, né, com altos montantes, altos percentuais. E, por último, mas não menos importante, um modelo europeu, que você tem um blend entre público-privado, tal como o americano, mas um banco de desenvolvimento, tal como o KfW alemão, permitindo os investimentos nessas infraestruturas. Então, o Brasil precisa, como eu disse, obter recursos. Os recursos são
pelas formas que eu disse anteriormente, inclusive tirando também a parte pública do teto, e definir o seu modelo de crescimento da infraestrutura, que ainda está um pouco indefinido e nebuloso. Com isso, sim, consegue, juntamente com novos projetos, né, robustecer o pipeline também para o setor privado e fazendo essa composição, né, do investimento público puxando o investimento privado, sem sombra de dúvidas, ter um retorno econômico significativo, ajudando a economia a sair desse nível de estagnação atual.